Olá, eu sou o Fabrício. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Sobre História. Nesse episódio a gente vai falar sobre literatura. Mas não é uma literatura qualquer. Não. É um livro assim que tem muitos amantes, muitos fãs, muitas tatuagens. Muito. Frases de efeito que você já deve ter visto aí no Facebook. Que é O Pequeno Príncipe. Esse livro do Antoine de Saint-Exupéry, eu acho que eu falei certo. Esse livro, ele é um grande sucesso. Ele foi lançado em 43 nos Estados Unidos e ele já ganhou tradução para mais de 200 idiomas, já teve adaptação para cinema, para desenho, peça teatral, musical, né? E assim, a gente vai analisar ele aqui porque a gente também é fã do Pequeno Príncipe. Pois é, o que falar desse livro? Então eu vou dar um resumo aqui basicão para vocês que não leram, para vocês ler, tomar vergonha na cara e ler esse livro. O enredo é mais ou menos assim. O Pequeno Príncipe é uma criança que tem como companhia uma rosa que fala com ele, 3 vulcões, e um desses vulcões é extinto. Ele mora no planeta B612, no asteroide, e o maior dilema dele é os baobás, que podem tomar conta do planeta dele se ele não cortar. Aí você tá falando aí que tem a rosa, tem os vulcões, os baobás. É um livro bem metafórico, muito, né, dos personagens. Existe muitas metáforas. Seu professor de literatura que deve adorar, né, para trabalhar essas metáforas aí. Aí, esse Pequeno Príncipe, chega um dia que ele quer conhecer os dilemas da vida. E ele vai, então, em busca com novos conhecimentos. Porque a Rosa, ela trouxe essa mudança na vida dele. Sim, a Rosa foi uma influência na vida dele, na verdade. E ele visita 7 planetas, portanto, e um desses planetas é a Terra, que é onde ele vai ter a conversa filosófica com a raposa. Melhor parte do livro. Muito boa essa parte. Então, o livro nada mais é do que uma busca do conhecimento da vida, da natureza humana. E ele é muito rico de informações. Tanto que a gente, quando está na escola, o professor talvez deve ter falado que é um livro para criança. Que não é verdade. Ele é um livro para todas as idades. Eu, por exemplo, só fui ler O Pequeno Príncipe o ano passado, né? Eu fiquei minha infância inteira sem ter lido O Pequeno Príncipe. E assim, mesmo tendo lido ele mais velho, eu gostei bastante da mensagem que O Pequeno Príncipe traz. Não, e O Pequeno Príncipe traz muito da identidade do autor. Bastante. Tem hora que você não sabe quem que é o autor, quem que é o Pequeno Príncipe, de tanto que o autor ele se espelhava no Pequeno Príncipe. O autor ele se confunde, né, com os personagens tanto do Pequeno Príncipe quanto do aviador aqui. Do aviador. Então, sim, quem foi o Exupéry, Rodrigo? Boa pergunta. Então, o Exupéry, ele nasceu na França em 1900, ele morreu com 44 anos, em 1944, né? E o Exupéry não foi primeiro escritor, ele teve uma profissão que foi aviador, ele combateu na Segunda Guerra, e antes dele escrever O Pequeno Príncipe, ele escreveu outros livros. Muita gente fica preso só no Pequeno Príncipe, mas não, ele escreveu vários outros livros, e nesses outros livros a gente tem um entendimento maior do autor. Ele conta coisas que aconteceram com ele enquanto ele era aviador. Porque essa profissão de aviação era nova no século XX. Não era comum você ser aviador. Enquanto ele era aviador, ele publicou outros livros que, por exemplo, em 1939, um livro chama Terra dos Homens, vai contar como ele criou esse gosto por voar. Ele conta que com 12 anos ele voou em um balão. E a partir daí ele falou que o sonho dele era ser aviador. E aí ele vai contar também essa história do deserto que a gente acha no livro. É interessante que o narrador ele cai no deserto, né? E lá ele conta o Pequeno Príncipe. E essa questão de estar no deserto ali aconteceu com Aconteceu de verdade. E ele conta no livro que foi uma experiência catastrófica. Quando ele estava lá, ele teve uma busca, ele refletiu mais. A gente, quando está sozinho, tem uma percepção mais aguçada, né, dos sentimentos.
E o Pequeno Príncipe já existia, né? Antes do livro. A gente vai ter cartas com o desenho do personagem do garotinho. Então Exupéry é um autor bastante interessante no sentido amplo. A vida dele é bastante interessante. E interessante, né, Rodrigo, que ele vai falar nesse livro aí, né, coisas que aconteceram com ele e que a gente vai ver que influencia muito bastante na história aqui do Pequeno Príncipe. Bastante. Então o filósofo Bakhtin, ele vai falar assim que a escrita só existe por conta de dois motivos, por conta do locutor e do interlocutor, ou seja, daquele que escreve e daquele que lê. E essa escrita tem um contexto, tem um lugar e tem um sujeito. Então, qual que era o contexto do livro dele, né? Ele escreveu em 1943, como você citou anteriormente. Em 1943, ele foi exilado voluntariamente nos Estados Unidos. A França já tinha enfraquecido na Segunda Guerra e ele era bastante nacionalista. Então, ele não estava satisfeito com a situação do seu país. E nesse mesmo contexto, aconteceu a Conferência da Casa Blanca, onde os países aliados, eles promoveram a estratégia para a continuação da guerra. E a gente vai ver no livro que tem algumas inferências sobre a guerra. Bastante. Como o Pequeno Príncipe, ele tem muito essa questão de estudar a natureza humana, né? A gente vai ver que o contexto ali, né? Ele tá nos Estados Unidos, ele ter lutado na guerra influenciou muito as mensagens que estão aqui no livro. Então, já que influencia, o que então a gente pode tirar as impressões do livro? Então, a gente viu que tem muitos personagens nesse livro. E eles são muito metafóricos. O autor, né, o Exupéry, ele utiliza esses personagens para passar a mensagem dele. O narrador, você pode ali falar que seria o próprio Exupéry. Ele tá ali como uma criança, né, que foi desencorajada quando era... É verdade. Porque... Uma criança que foi desencorajada, né? Porque quando criança ele quis fazer um desenho, né? Sim, ou a questão da jiboia comendo elefante, né? Que os adultos não conseguiram entender. Falaram para ele desistir dessa carreira de desenhista e preocupar com as coisas sérias. E aí, quando ele encontra o Pequeno Príncipe, ele vê que essa criança interior dele não morreu. E a gente tem mais também, né, pro final do livro, olha o spoiler, quando ele faz a jornada lá em busca do poço, seria mais ou menos essa jornada dele de se reencontrar, né, de autoconhecimento. Ele encontrou a água no deserto que era ele. Tipo, ele, o adulto seria ele o deserto, né, e o poço de água essa esperança dele, essa criança interior dele. A gente falou das metáforas, não quer dizer que são isso exatamente. Não, né? sim, aqui é uma interpretação mais nossa. É mesmo, é? E o Pequeno Príncipe, né, que vai representar ali o inconsciente do aviador, que vai trazer essa infância que não foi perdida, né? A gente pode analisar aí com Freud e até onde quiser. Freud adoraria estudar ele. O fato dele ter sido desencorajado foi meio que um trauma que ele tá relembrando com o Pequeno Príncipe. Ele deveria fazer terapia para superar isso. Né? Hoje ele ia estar lá no psicólogo. A gente vai ter a raposa, que é ali a questão da fábula, né, que ele trouxe para o livro. A raposa, ela vai simbolizar o conhecimento, né, é com a raposa que ele vai aprender as questões do relacionamento, da amizade, da importância, né, dos detalhes, frases da raposa importantes, que é essencial e invisível aos olhos, né, tutitanas eternamente responsável por aqueles cativos, e até a frase que você não gosta. Depois eu vou falar sobre ela. Que é se tu vem às 4, às 3 eu já estarei feliz. A rosa, que representa o amor do Pequeno Príncipe, né? Interessante que a rosa, ela tem um dos comportamentos mais humanos ali do livro. Verdade. Porque ela é meio orgulhosa, ela tenta meio que manipular ali um pouquinho o Pequeno Príncipe, mas ao mesmo tempo ela banca inocente. Ela é bem humana. E ela simboliza, né, esse amor que deve ser cultivado, deve ser dado cuidado, né, e que representa a importância, né, dos momentos que se passam juntos. A gente falou que o aviador, ele na infância ele desenhava, né, a jiboia comendo o elefante, e os adultos viam só um chapéu ali. Ele fez isso para demonstrar, né, que os adultos perderam, né, essa capacidade da imaginação, que a imaginação e a infância é muito valorizada pelo Exupéry.
E aí, quando ele desenha o carneirinho dentro da caixa pro Pequeno Príncipe, ele vê lá que o Pequeno Príncipe tem essa imaginação. Que ele consegue ver ali o carneirinho dentro da caixa. E essa imaginação, ela é utilizada, ela é tida como uma ferramenta para você conseguir resolver as questões da vida, né? Aí, você falou, né, que o Pequeno Príncipe, ele visita vários planetas. E cada planeta, ele encontra ali um rei, uma característica diferente. Ele encontra várias pessoas. O rei, por exemplo, né, que... Assim, pra mim ele simboliza a ilusão do poder, né? Meio que o Exupéry acreditando em destino, talvez, porque o rei só manda aquele negócio que já vai acontecer. E ele também traz essa mensagem importante, né? Que é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Ele depois também vê o bêbado, né? Que vai representar essa tentativa de fuga da realidade. Já que ele não tem a imaginação, né, para conseguir resolver os problemas dele, ele vai pro álcool, né, pros vícios. O homem de negócios falou ali que ele estava no contexto da Segunda Guerra e do capitalismo, que ele estava nos Estados Unidos, né, que ele vai ter a preocupação com a quantidade e não com a qualidade, porque ele não para ver a beleza das estrelas, ele só quer saber dos números para poder ter mais estrelas, ficar mais rico. Então esse homem de negócio, ele é meio que uma caricatura do ser humano, né, do adulto, e uma crítica aí ao modo capitalismo, de produção, né? Capitalista. Outra crítica também, que é do acendedor de lampião, que ele representa aquela repetição, aquele trabalho repetitivo, né? Que cumpre as tarefas ali sem muito pensamento crítico, né? Então ele representa a mão de obra, né? Tanto que em 36 o Chaplin já havia produzido o filme Tempos Modernos, que é uma crítica do modo de produção capitalista. E o Exupéry com certeza inspirou um pouco no Chaplin. Esse acendedor de lampiões é aquele operário. É como se fosse o Chaplin lá operando, né? Aí a gente vai ter outros também, como o geógrafo, né? No qual ali o Pequeno Príncipe, ele fica sabendo que as flores são efêmeras, né? O amor é efêmero, né? Passageiro, talvez. E o vaidoso, né? Que depende dos elogios dos outros para encontrar o seu valor. Outro personagem que eu achei bastante interessante é aquele astrônomo turco. Que foi o primeiro a ver lá o asteroide, que é a casa do Pequeno Príncipe. E da primeira vez que ele apresenta essas ideias, ele não é levado a sério por causa das roupas dele. Então, o Exupéry, ele viajou bastante, ele conheceu diversas culturas. E aqui, depois que o astrônomo, né, veste roupas formais ali, mais da cultura ocidental, ele é levado a sério. Então ali o Exupéry meio que mostra uma xenofobia ali que já acontecia desde essa época. E tem a serpente também, que assim, eu não sei muito, eu não consegui entender muito bem o que ela simboliza, talvez a morte. É uma metáfora, porque a serpente, ela é uma incógnita mesmo, ela não é uma assim, não parece ser aquela serpente da mitologia hebraico-cristã. Não simboliza tanto, mas ela é uma metáfora que a gente não tem como definir exatamente, assim. E aí o livro vai trazer muitas outras ideias aí. Pode falar aí da sua frase que você ama, Rodrigo? Não, então, como o Fabrício citou, isso são alguns dilemas que o livro traz. E um desses dilemas que eu acho interessante, que como a gente gosta de usar no Facebook ali, no Dia dos Namorados, textão, para falar com um amigo lá, as frases do Exupéry, a gente vai mostrar aqui, ó. Esse é o que a gente conhece, né? Que todo mundo já leu. Todo mundo já leu, Ele foi publicado em 43, como a gente disse. E tem esse outro livro aqui, ó, ele tá meio capenga, porque a edição dele é antiga, ele é de 64, ele chama Cartas do Pequeno Príncipe, é uma coletânea de cartas que o autor escreveu para a mãe, para os amigos. Em algumas das cartas aí ele explica melhor essas ideias dele de o essencial invisível aos olhos e as outras filosofias do Exupéry. E aqui a gente encontra um pouco do autor. Ele mandando carta pra mãe, ele gosta muito de frases no diminutivo, ele chama a mãe de mãezinho, tem hora. E a gente vê também que ele já era ali muito romântico, né? Bastante. Nossa, o Exupéry, vocês vão se identificar com ele, viu? Eu me identifico um pouco com o Exupéry. Aí tem esse aqui que eu acho sensacional, que muita gente não sabe que tem,
Esse livro acabou deixando um pouquinho a história do Pequeno Príncipe mais triste. Um pouco. Quando eu li, eu fiquei sabendo desse livro, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, por que eu não descobri ele antes? Porque eu, por incrível que pareça, eu comecei a gostar ainda mais do Pequeno Príncipe, embora, como você disse, deixe um pouco mais triste. Mas é porque a gente consegue identificar algumas coisas. E ele é pequeno. Nessas cartas aqui, que é O Amor do Pequeno Príncipe, né? Cartas a uma Desconhecida, que é uma moça que ele conheceu na volta dele para a Europa, né? Depois dele estar exilado nos Estados Unidos, ele ainda voltou. E ele conheceu essa moça, né, Rodrigo? Ela era casada. Ela tinha 23 anos, se eu não me engano. E ela trabalhava na Cruz Vermelha. E ele conheceu... Ele tinha 40 e poucos anos. E aí ele apaixonou. Foi a crush aí do... Foi amor à primeira vista. E se essa aqui é cartas para pessoas, para mãe, para os amigos, esse aqui é exclusivamente para ela. E aí, né, nessas cartas, né, é interessante que ele se confunde muito com o Pequeno Príncipe, né? Bastante. Essa moça aí... Foi crush dele, mas tipo, foi muito platônica. Foi. Ele desejou ela, mas não teve a retribuição. Quem nunca, né? Quem nunca viveu isso? Aí, voltando à parte lá que você falou, que eu não gosto de algumas frases pequenas, embora eu gosto bastante de umas, e eu não gosto exclusivamente dessa do que a raposa fala do Pequeno Príncipe. Se tu vens às 4, desde as 3 já estarei feliz. É uma frase genial que demonstra afeto, que você gosta da pessoa. Se for olhar por esse sentido, eu também acho genial. Porém, você acaba criando expectativa no ser humano e criar expectativa é uma merda, porque você acaba se fudendo no final. E eu vou mostrar por quê. E o legal é que esse livro traz aquarelas do autor. Ele traz aquarelas originais do autor, né? Ele desenhava o Pequeno Príncipe em algumas cartas, né? E aqui, quem não viu, vocês aí, ó, vocês já podem pesquisar. E esse livro tem 29 páginas, é curtinho. Mas voltando lá, gente, quem é fã de Pequeno Príncipe vai tomar um choque agora, porque, né, eu não esperava ouvir isso nunca do Exupéry. E ele falou em uma das cartas para essa moça. Então, é o seguinte... Ele escreve: não há Pequeno Príncipe hoje, nem haverá nunca mais. O Pequeno Príncipe morreu, ou então tornou-se muito cético. Um Pequeno Príncipe cético não é mais um Pequeno Príncipe. Fiquei magoado com você por tê-lo destruído. E morreu. Cara, que triste. Que treta. Mas aí é aquele negócio que eu disse. Já que você fala quando, né, cria expectativa, é porque você coloca a garantia no outro. E você não tem essa garantia no outro. E aí ele, nas outras cartas, né, ele ia falar que ligava pra ela nunca estava em casa, que ela não podia fazer isso com ele. Ele criou muita expectativa na crush. E ela não foi correspondida. E quando você cria expectativa e não é correspondido, aí que você se fode completamente. Você faz papel de trouxa, porque você já criou, já idealizou uma pessoa que não existe. Então, quando eu falo dessa frase, né, eu falo no sentido assim, olha, vou ficar feliz, mas não cria expectativa de que tudo vai ser mil maravilhas, que não vai ser. É muito triste isso, mas eu fiquei pensando, cara, por que eu não li isso antes? Porque a gente entendeu um pouco mais do autor aqui, né? E a gente fez aqui uma análise breve até sobre breve. O Pequeno Príncipe. A gente leu tanto O Pequeno Príncipe, A Carta do Pequeno Príncipe, O Amor do Pequeno Príncipe, e outros livros também do Exupéry, né, que fala sobre a vida dele. E tem uma especialista em Exupéry. Tem uma especialista, se quiserem pesquisar aí, é Mônica Cristina Correia. Ela é especialista na vida do Exupéry. Ela estuda França e Brasil, ela já é PhD já. Vamos deixar aqui no link. Então, ela tem um trabalho muito interessante. E tem um blog, que esse livro aqui não está disponível na internet, tem um blog que uma menina colocou ele disponível, então a gente vai deixar ele também, né, Fabrício? Sim, para vocês quiserem dar uma olhada nesse livro. Então, eu disse minha impressão. E qual que é a sua impressão do Pequeno Príncipe, cara?
Eu gosto muito. Eu tive a impressão de ser um livro bem triste para uma criança, na verdade. E tem uma frase que eu gosto bastante, que é: o essencial é invisível aos olhos. Sim. Mas assim, pra mim, aí agora vai ser subjetivo pra caramba, né? Que pra mim essa frase ela não significa que o essencial seja metafísico, que ele não exista e a gente não consiga ver ele. O próprio Exupéry ele vai falar que quando o pessoal ficar adulto, né, eles só se preocupam com as coisas sérias, né? Tem uma parte que o Pequeno Príncipe tá lá perto dos trens, né, que o cara lá fala que as crianças são as únicas que colocam o nariz na janela para ver o mundo à sua volta, né? E também depois na parte que o Pequeno Príncipe descobre que a rosa dele era única por causa do tempo que eles passaram juntos. Então, o essencial, ele se torna invisível aos olhos, com essa questão de ser só se ficar preocupando com a coisa séria, ficar nessa repetição toda hora. Aí você acaba perdendo nesses momentos que para o Exupéry são os essenciais, que fazem com que aquela amizade que você tem com aquela pessoa, aquele relacionamento se torne importante. Então eu gostei muito dessa frase por causa disso. Eu sou um pouco meio... Eu tenho um pouco de Exupéry em mim, eu fico criticando ele, mas eu sou meio assim, tem hora. E a minha impressão é que eu acredito no mundo das crianças, eu sou como Exupéry. Eu não acredito mais nos adultos. Para mim, os adultos não sabem, não entendem o sentido da vida como as crianças, né? Que o Exupéry trabalha essa ideia. E eu sou cético com os adultos e eu acredito no mundo de criança. Então, eu também precisaria de fazer uma terapia para curar isso. Freud explica. E eu acho que o Exupéry, se tivesse entre nós nos dias de hoje, ele faria um perfil fake no Face, porque ele queria vigiar a crush dele. Acho que no primeiro mês de namoro ele colocaria textão no Facebook. Já ia falar que ama. Já falaria que ama. E no dia dos namorados, acho que ele mandaria carro de telemensagens pra crush dele, porque é mais ou menos o Exupéry. Eu imagino como seria ele, mas eu ia ser amigão dele, cara. A gente ia trocar outras ideias. Então fica aí esse Exupéry do século XXI pra vocês, né? Pensa aí também como é que você acha que seria o Exupéry hoje em dia. Pra quem quiser saber mais, procura lá com a Mônica Cristina Corrêa, né, os trabalhos dela. Ela é interessante. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha e se inscreve no canal. Beleza aí? Falou!